quando, por exemplo, o Diniz pede a contratação do Diogo Barbosa e principalmente do Thiago Santos, eu fiquei pensando, como é que esses caras vão se adaptar ao esquema do Diniz? Como se adapta ao esquema do Diniz, se é que de fato há um esquema muito diferente de tudo que tu já viu na tua vida? Ou seja, o Diniz realmente é um treinador diferente. Cara, tem algumas ideias assim diferentes, algumas, tá? Uhum. Mas muito diferenciada, entendeu? Umas ideias assim, e que o que mais me chama a atenção no trabalho dele é a confiança que ele passa pro jogador, no modelo de jogo que ele pede pra gente, que ele implanta nas suas equipes, né? Aquela troca de passe que a gente tem lá dentro da área, com o goleiro, e toca pro goleiro. Tinha aquilo ali é pra matar o cara do coração. Entendeu? Né? Eu, como secador, Grêmio, Inter e Fluminense, eu quase, meu coração chegou aqui. É bem isso, eu sei, a gente sabe disso. Eu já fiquei de fora de jogos assim, eu fiquei. Mas quando tá no dia a dia, dá confiança. Aí ele passa essa confiança pra gente. Pode errar, é isso. Exatamente. Não tem problema. Exatamente. Ele passa essa confiança e aí um cara que às vezes não tinha esse tipo de trabalho com os outros treinadores, ele vai pegando. Na minha opinião, o Diogo, como você falou aí, Diogo e Thiago Santos, são grandes jogadores. Às vezes eles podem não ter mostrado o futebol que eles mostraram, por conta do treinador não tirou o melhor deles. Uhum. Acho que tem muitos jogadores aí, vou te falar, você também. Acho que você que eu vi você jogando a pelada aí, desimpedido aí, você deve ter acho que ninguém tirou o melhor seu pra você poder mostrar lá no Por isso que eu não ganhei. Por isso você não ganhou, entendeu? Mas tem muitos jogadores aí no futebol brasileiro que tem muita qualidade e não tá mostrando seu futebol, não tá no melhor momento, porque ou o treinador, né, ou ele mesmo não tá aproveitando o melhor dele, que ele tem. Vou te dar um outro exemplo para ajudar a tua tese. Bom. O Alisson, que era no Grêmio um jogador, e no São Paulo outro jogador. No São Paulo virou volante, essencial pro esquema do Dorival, e no Grêmio era um bom jogador, eu gostava muito do Alisson, também. Mas não era o que ele é no São Paulo. No São Paulo ele é essencial. O Alisson teve um ótimo momento no Grêmio no início. Isso. E eu acho que ele sofreu também, como eu falei, assim, da mudança, enfim. Mas assim, ele era um jogador mais... Nossa, eu gostava muito dele. Achava ele muito voluntarioso. Participava muito do jogo, participava muito do jogo, dava assistência. Aquelas pessoas cobravam de fazer mais gols, essas coisas, que realmente, atacante vive de gol, tem que chegar mais na área, enfim. Mas assim, o Alisson, eu sempre achei ele muito bom jogador, até mesmo no início do Cruzeiro, quando ele teve a oportunidade no Vasco, enfim. Isso aí. Acho que ele teve uma carreira legal assim, e um futebol legal, mas assim, são números, né, que falam, né? Muitas das vezes os caras querem que um atacante faça gol. Mas, enfim, tem muitos jogadores do futebol brasileiro que às vezes eles precisam desse... Às vezes fala de carinho, né? O Diniz fala muito sobre isso, carinho. Mas esse carinho que ele quer dizer é isso, tirar o melhor do jogador, passar essa confiança pro jogador, faz aquilo que você sabe de melhor. E ele vem fazendo isso com a gente, com cada jogador, todos os jogadores que passaram. E se o jogador às vezes não tá no bom momento, é porque aquele momento não tá passando, é o momento do jogador, né? Ou esse jogador tá retraído com uma cobrança que tá sentindo, né? A gente teve alguns jogadores que foram pressionados pelos torcedores. No Flu tivemos jogadores que foram pressionados pelos torcedores, porque assim, o Fluminense vinha no momento que precisava conquistar títulos. Tava um tempo sem conquistar título. Quando eu cheguei, o Fluminense estava 10 anos sem ganhar título. Né? Nem um carioca. A gente foi ganhar o Carioca em 2022 contra o Flamengo. Ainda era o Abelão. Sim, eu me lembro. Era o Abel Braga. E aí a gente chegou lá e tinha muita pressão para poder conquistar. Né? E o Fluminense também teve uma época assim, seguidos que brigou para não cair. Inclusive com o Diniz, né? Primeira passagem do Diniz, brigou para não cair. 2019. O Diniz saiu e quando o Diniz saiu, o Fluminense entrou na zona do rebaixamento. Na vez que o Diniz saiu. Então, assim, tava numa pressão e teve alguns jogadores que acabou absorvendo essa pressão. Enfim. E aí esse trabalho do Diniz, ele tenta tirar essa pressão do jogador de que, pô, ele é ruim, que as pessoas ficam falando que ele é ruim, que ele não serve, que ele...
E ele foi passando essa confiança. E a gente foi abraçando o modelo dele, que as pessoas também não acreditavam no modelo dele, de jogo, que isso era arriscado demais. E um foi ajudando o outro, cara.